tudo bem com vocês? Hoje a matéria é a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que muitos de vocês gostam bastante dessa matéria, né? Apesar de ser uma guerra que teve como consequência a morte entre 50 e 80 milhões de pessoas mortas. Então, uma guerra que tem 30 milhões que não sabe se morreu, você deve imaginar que foi uma grande guerra mesmo. Primeira coisa, ela vai ser maior do que a primeira, então ela vai de 39 até 1945. Muitos historiadores consideram a Segunda Guerra Mundial continuação da primeira. Por quê? Por causa do Tratado de Versalhes, que humilhou a Alemanha. Então, uma das causas, um dos fatores, o revanchismo da Alemanha, por causa do Tratado de Versalhes. Lembra que a Alemanha ficou proibida de rearmar-se, só podia ter 100 mil soldados para defender o seu território, perdeu parte do território, teve que pagar indenizações para os países vencedores, certo? Tá. Outro fator, a crise de 1929, que a gente falou na primeira aula. O que era? De repente, o capitalismo era o bam-bam-bam no momento. Só que com a queda da Bolsa de Nova York, a crise do capitalismo abalou praticamente o mundo inteiro. E os países entraram numa recessão gigantesca. Por quê? Por causa da economia globalizada, um país dependendo do outro. Tá, então a crise de 29, que gerou a Grande Depressão, também é fator para a Segunda Guerra Mundial. Expansão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália. Lembra? Hitler e Benito Mussolini. Tá. Como que essas pessoas conseguiram chegar ao poder? Eles encontraram um país assim, em situação de miséria, de muita pobreza, de muita dificuldade, e eles, com discursos assim eloquentes, fizeram a população acreditar que esses países iam se tornar de novo uma grande potência, certo? Tá. Expansão do fascismo, do socialismo por causa da Revolução Russa. Lembra os bolcheviques lá? E formaram a União Soviética, certo? E a inoperância da Liga das Nações, que tinha como objetivo manter a paz mundial. E não vai conseguir, certo? Antecedentes. Vai ter uma expansão do Japão no Oriente. Então, o Japão vai tentar conquistar território ali no Oriente. Tá. Vai ter a ascensão do Hitler no poder. Então, a gente não pode falar que o Hitler é, assim, o vilão número 1 da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ele teve o apoio do povo. Um povo que queria se tornar de novo uma grande potência, certo? Militarização da Alemanha. Quando Hitler chega no poder, ele rasga o Tratado de Versalhes, ele não quer nem saber de Tratado de Versalhes. Então ele vai desobedecer o Tratado de Versalhes. Pacto Germânico-Soviético de não agressão. A gente tem que lembrar que extrema-direita detestava comunismo e socialismo. Então, eles eram contra o socialismo da União Soviética. Mas, mesmo assim, o Hitler assina um acordo com Stalin, né, da União Soviética, de não agressão. O que significa isso? Olha, se acontecer uma guerra, você não me atrapalha e eu não atrapalho você. E se acontecer essa guerra, que tal a gente dividir a Polônia? Você fica com uma parte, eu fico com outra parte. Tá, assinaram esse acordo,
de não agressão. O Hitler foi anexando várias regiões de povos germânicos. Então, primeiro, ele vai lá e abocanha a Áustria. Então, a Alemanha pega a Áustria. A Liga das Nações, que era liderada pela França e Inglaterra, não faz nada porque o povo ali na África, na Áustria, até gosta dessa dominação da Alemanha. Tá. Da Áustria, ele vai passar para os Sudetos da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia não gosta dessa dominação de território deles. Mas a Liga das Nações, França e Inglaterra, não, Hitler, só mais isso. Mas ele não estava satisfeito. Ele foi lá e invadiu a Tchecoslováquia inteira. E aí, eles vão ter que fazer uma reunião, assinam um acordo que o Hitler agora não ia mais dominar território nenhum. O Hitler foi lá, assinou o acordo, diante da Inglaterra e da França, falando que não ia fazer mais nada. E o mundo acreditou. Por quê, gente? Porque eles tinham vivido uma guerra, a Primeira Guerra. E os países da Europa não queriam outra guerra. Então, tudo que eles pudessem fazer para evitar uma guerra, eles fariam, tá? Mas assim, só por bondade? Não. Porque eles imaginavam assim: o Hitler detesta o socialismo. E o socialismo está vindo com tudo da União Soviética. Então, se a Alemanha se enfrentar com a União Soviética, de repente vai ser bom. Então, eles também tinham esse pensamento. Tá. Anexou tudo. E aí, a causa imediata, sim, para acontecer a guerra, vai ser a invasão da Polônia. Aí, quando Hitler invade a Polônia, França e Inglaterra falam: chega, deu, Hitler, agora não. E declaram guerra contra a Alemanha. Aí a gente pensa assim: a Alemanha estava muito preparada. Lembra que o Hitler ajudou o Francisco Franco lá na Guerra Civil Espanhola. Ele fez um teste, né, para ver se a força dele, militar dele, estava boa. Ele estava. Só que o Hitler não imaginou que a França e a Inglaterra iam declarar guerra contra ele. Ele estava achando que eles iam deixar ele pegar a Polônia também. Só que não foi isso que aconteceu. Aí vai ter um embate ali. França, Inglaterra, Alemanha em conflito. Só que esses países já tinham feito acordos, igual na Primeira Guerra, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Na segunda vai ser o eixo e os aliados. O eixo: Alemanha, Itália, Japão, que era o eixo Berlim, Roma, Tóquio, tá? E os aliados, no começo da guerra, a Inglaterra e a França. E aí depois a gente vai entender por que os Estados Unidos da América e a União Soviética, que tinha assinado um acordo com o Hitler, vão ficar do lado dos aliados. Tá. O eixo vai ganhando tudo de 39 até 43. Então vamos lá. A Alemanha está muito forte e consegue dominar muitos países. E ela consegue dominar parte da França. Então, quando a Alemanha domina a França, o mundo fica assustado. Então, ele está com muita força mesmo. E a França não conseguiu, gente. Não conseguiu derrotar o Hitler. Por quê? Ele tinha uma tática de guerra relâmpago. O que era a guerra relâmpago? De repente, do ar vinha mísseis jogando bomba na cidade, e por terra também vinham soldados para acabar, para assustar o exército. Então, essas guerras relâmpagos que ele usou favoreceu demais a Alemanha, certo? A Itália
então não tinha entrado com tudo, mas ela também entra na guerra e vai conquistar o território no norte da África. O Japão está tentando conquistar a Manchúria na China e várias ilhas ali no Pacífico. Então eles vão com força dominando tudo. A porcaria que o Hitler fez, de repente, se ele não tivesse tomado essa atitude, a história da Segunda Guerra seria diferente. É que ele já tinha dominado muito território, ele dominou a França querendo ir para a Inglaterra, só que na Inglaterra, o que deu errado para ele? A Inglaterra é uma ilha, né? Então ali a ilha de Grã-Bretanha. Tá, só que a Inglaterra também estava muito preparada. Então, quando começaram os ataques da Alemanha, o presidente fazia discursos para o povo não deixar ser dominado pelos alemães, certo? Então, por exemplo, eles tinham que atacar principalmente pelo ar e pelas águas. Então, vinha avião alemão. A Inglaterra tinha radar, então eles detectavam a presença e o caça ia lá e abatia esse avião. E a Inglaterra consegue bombardear Berlim e isso assusta o Hitler e ele percebe, não vai ser agora que eu vou conseguir conquistar a Inglaterra. Ele parte para o segundo momento do plano dele, que é dominar a União Soviética. Só que a União Soviética é um território gigantesco, de um inverno que chega a menos 30 graus, abaixo de zero, e ele resolve atacar a União Soviética. Aí você pensa assim, mas ele não assinou o acordo com o Stalin? Assinou e quebrou, porque ele não respeitava nada disso. Então ele faz 3 frentes, né? Como a União Soviética é muito grande, ele faz 3 frentes de ataque e vai para cima da União Soviética com tudo, pegando o Stalin e o exército de surpresa, certo? Então, nessas batalhas aqui, vai ter muita morte, tá? Só que o Hitler, ele não deveria ter feito isso. Por quê? Porque aí eles vão usar uma tática chamada terra devastada. O que era isso? O soldado não conseguia levar tanto alimento, e aí quando eles chegavam no lugar, eles usavam o que tinha ali do território do inimigo. O que os soviéticos fizeram? Eles começaram a destruir plantação, destruir moradia, colocar veneno, usou a tática de terra devastada. O que significa? Quando o exército inimigo ia chegando, ele dava ordem para destruir tudo que estava à frente deles. Então, por exemplo, destruía habitações, destruía plantações, colocava veneno nas águas. Então o soldado já chegava ali cansado e aí ele não tinha nenhum recurso. Então a Alemanha foi perdendo muitas batalhas por causa disso. Outro motivo da Alemanha perder bastante é o frio rigoroso demais. Então durante o inverno as temperaturas chegavam a 30 graus negativos. Então esses soldados não estavam preparados para esse frio. Então, o inverno também ajudou a União Soviética. Mas eles venceram muito fácil? Não. A Alemanha chegou a deixar Stalingrado, que era o grande objetivo, cercado durante anos. Então, nessa batalha, aconteceu até canibalismo. Por quê? Não chegava alimento dentro da cidade. Então, pessoas tinham que comer, certo? Então, foram batalhas violentas. Então, batalha acontecendo aí, batalha acontecendo com a Inglaterra. Vamos entender os Estados Unidos nessa guerra. Os Estados Unidos estavam ajudando a China contra o Japão. Então, o Japão queria dominar
grande parte da China, começando pela Manchúria, e os Estados Unidos ajudando a China. O Japão, sem avisar, ele vai lá e ataca a base de Pearl Harbor. Tem filme sobre isso, tá? Que é uma base norte-americana. Então, os soldados americanos não estavam esperando e, de repente, bomba vem de todo lugar, certo? Então, aí, Franklin Roosevelt, que era o presidente americano, que estava doido para entrar na guerra, encontrou um motivo. Aí, os Estados Unidos entram na guerra, ao lado de quem? Dos aliados, a União Soviética, lógico, que não podia estar do lado do eixo, e eles vão formar o grupo dos aliados, os principais. Lógico que os países vão estar do lado deles, certo? E aí, com a entrada dos Estados Unidos, a força, né, do exército soviético, eles vão começando a recuperar o que a Itália, o Japão, a Alemanha tinha conquistado. Aí vai virar o jogo. De 43 até 45, as vitórias vão sendo dos aliados, certo? Tá. Eles invadem o norte da África e dominam. Eles invadem a Itália. A Itália, lembra da Itália na Primeira Guerra, né? Ali, Mussolini, nessa invasão, ele é preso, tá? E a resistência, né, contra o fascismo na Itália muda de lado, gente. A Itália, de novo, vai mudar de lado na Segunda Guerra Mundial também. Só que o Hitler, vendo o que estava acontecendo, ele manda as tropas dele, consegue libertar o Benito Mussolini, mas o fim do Benito Mussolini é o fuzilamento. O corpo dele e da esposa é exposto, tá, numa praça. E aí a Itália não tem outro jeito a não ser se render, certo? Então, Mussolini morreu. Tá. Eles vão para recuperar a França. Essa batalha é chamada de Dia D. É quando eles vão tentar recuperar a França, né, que estava dominada pela Alemanha. Então, eles vão com força total, mais de milhões de soldados dos aliados para recuperar e tomar novamente o poder na França. E eles vão conseguir. Então, é o chamado Dia T, quando eles vão dominar a Normandia ali na França para recuperar o poder. Então, o Hitler está vendo que a situação está ficando difícil. Tá? Eles partem para Berlim. Então, Berlim, né, Alemanha, vai ser um momento assim, de disputa de quem ia dominar Berlim primeiro. Seria os Estados Unidos capitalistas ou a União Soviética socialista. Então, tinha uma disputa até para ver quem chegaria em Berlim primeiro. Quem chegou e colocou a bandeira lá em Berlim foram os soviéticos, certo? Aí você pensa, e o Hitler? O Hitler viu que a situação estava preta e aí ele vai para o bunker, né, que era aqueles esconderijos subterrâneos, junto com a Eva Braun, sua esposa, o cachorrinho do casal, e eles se matam. Primeiro, diz que ele envenenou o cachorro morreu, ele deu veneno para a esposa e depois bebeu o veneno, mas além desse veneno, ele deu um tiro na cabeça, com ordens de colocar fogo no corpo, porque ele não aceitava ter o corpo capturado pelos inimigos, certo? Então, Hitler se mata, suicida, tá? Acabou a guerra na Europa, tá? Na segunda aula a gente fala do fim da guerra no Pacífico. Presença do Brasil na guerra. A Primeira Guerra, lembra que eu falei que foi um fiasco. Agora, na Segunda Guerra, a Força Expedicionária Brasileira mandou 25 mil soldados. Desses 25 mil, só 440
443 morreram. Eles estavam muito preparados? Não, mas chegando lá na Europa, porque eles lutaram na Itália, Monte Castelo, Itália, os americanos ajudaram, né? Ensinaram muita coisa para os soldados brasileiros e o Brasil não fez feio. Só que a gente tem que pensar que quem estava no poder no Brasil era o Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas estava, né, um ditador aqui no Brasil. E ele tinha muita aliança com a Alemanha. Só que os Estados Unidos convenceu o Brasil a ficar do lado dos aliados. E aí, quando o Brasil se declara do lado dos aliados, os alemães vão lá, de novo, afunda o navio brasileiro. Então, o Brasil, dessa vez, não passou vergonha na gente igual na Primeira Guerra Mundial. As atividades eu passo no grupo do WhatsApp. Tchau!